Marhaba! Começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e trabalhadores. O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 14 horas. Confira nesta edição. Jornalista palestina é presa pelas forças de ocupação. Israel aprova mais uma lei racista. Israelense Netanyahu e russo Lavrov negociam o futuro da Síria. Levante popular continua no Iraque. E no momento cultural, homenagem à artista e revolucionária síria Meis Kafi. Agora, fique com a gente. Na última terça-feira, dia 24, Israel prendeu a jornalista e escritora palestina Lama Carter. Pelo menos 25 soldados israelenses invadiram sua casa em Al-Halil, na Palestina ocupada. Lama, que é mãe de 5 filhos, foi detida na frente deles. O menor, com apenas 2 anos de idade. A jornalista tornou-se conhecida por denunciar as violações e crimes cometidos cotidianamente pela ocupação sionista contra os palestinos em artigos no site de notícias independente Num Post. A prisão de Lama é mais uma ação que desmonta a falácia de que Israel é um Estado democrático. A jornalista é uma das 4 mulheres presas em Al-Halil desde junho. Agora, são 63 mulheres nos cárceres israelenses, por não silenciarem e resistir. No total, são quase 6 mil presos políticos palestinos, incluindo ainda quase 300 menores de 18 anos. A resistência segue. O Estado colonial e de apartheid de Israel mais uma vez mostra sua cara. Aprovou mais uma lei racista no parlamento, o Knesset, no dia 19 de julho. Uma lei que declara Israel como um Estado exclusivamente judeu e estimula a expansão colonial. Esse é o projeto sionista desde o início, que culminou na Nakba, a catástrofe palestina, em 1948, quando o Estado de Israel foi criado unilateralmente mediante limpeza étnica da população palestina. O parlamento é parte das instituições construídas para consolidar esse projeto ilegítimo e de apartheid. São mais de 50 leis racistas contra os palestinos. O israelense Netanyahu e o russo Lavrov negociam o futuro da Síria. Quem comenta é o jornalista Vitórios Champs. Bom dia. Em 23 de julho, o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, visitou o adido militar russo em Tel Aviv e se reuniu com o primeiro-ministro do inimigo sionista. O principal ponto tratado foi a recusa de Israel em aceitar a proposta russa de manter as forças iranianas a uma distância mínima de 100 quilômetros da fronteira da Palestina ocupada. Anteriormente, as condições israelenses eram de manter as forças iranianas a distâncias que variavam entre 20 a 80 quilômetros. Agora, frente à proposta russa de manter a distância de 100 quilômetros, o Estado de Israel exige a remoção de todas as forças iranianas da Síria. Um dia após o encontro, em 24 de julho, o ministro russo pediu desculpas afirmando que nada fora discutido com Israel. No mesmo dia 24, a defesa aérea israelense abateu um avião sírio que ingressou no espaço aéreo da Palestina ocupada por apenas 2 quilômetros. Há 2 semanas, houve um acordo entre a Rússia, os Estados Unidos, Israel e a Jordânia para permitir que a aviação síria se aproximasse da fronteira, mas que não poderia ser ultrapassada, e por isso o inimigo sionista o abateu. É tudo, obrigado. Obrigada, Vitórios. O levante popular que sacode o Iraque desde 8 de julho continua. Apesar da repressão intensa, com deslocamento de tropas e 14 mortos, as mobilizações se espalharam no sul do país e chegaram à capital. As regiões a oeste, como Anbar, estão sob controle militar estrito após a expulsão do Daesh, grupo autodenominado Estado Islâmico. A população trabalhadora luta por energia elétrica regular, água potável, empregos e protesta contra a corrupção e a ingerência iraniana e americana.
A questão da energia é muito sensível. A temperatura beira os 48 graus e o governo iraniano reduziu o fornecimento de energia por falta de pagamento. Há rumores de que os Estados Unidos estariam por trás da decisão do governo iraquiano de atrasar os pagamentos. Agora, as autoridades do país buscam negociar a compra de energia elétrica do Kuwait. A água começou a escassear a partir da construção de barragens no lado iraniano do rio Tigre. Chamada de Veneza do Golfo, no passado, a cidade de Basra tem seus canais esvaziados e sua zona agrícola reduzida. A falta de empregos na região mais rica do país deve-se à contratação de estrangeiros para a exploração do petróleo local. O PSTU e a Liga Internacional dos Trabalhadores defendem a necessidade de se constituírem conselhos populares em cada cidade para levar o levante à frente. Somente um governo dos trabalhadores e trabalhadoras iraquianos pode expulsar os americanos e iranianos do país e dirigir as riquezas do petróleo para atender às necessidades de emprego, energia e água potável. Na última segunda-feira, dia 23, uma triste notícia: a morte da artista e revolucionária síria Meis Kaf, aos 49 anos de idade. Atriz famosa em todo o mundo árabe, ela emprestou seu prestígio e voz tanto à causa palestina quanto à Revolução Síria a partir de seu início, em 2011. Meis Kaf entendia que a resistência palestina e a Revolução Síria eram uma única luta. Quando o Hezbollah resolveu se aliar à ditadura síria, ela denunciou publicamente. Exigiu que lhe devolvessem a doação que fizera ao Partido Libanês em 2006 como contribuição à sua luta contra Israel. Depois de sua segunda prisão pelo regime sírio, em 2012, ela se viu obrigada a deixar seu país natal. Viveu com seu filho em Amman, na Jordânia, de 2013 a 2015 e nos últimos 3 anos em Paris, na França, onde faleceu. No exílio, seguiu lutando contra a ditadura sanguinária de Bashar al-Assad, o que lhe rendeu ameaças de morte e uma vida com muitas privações, separada da família. Mas entendia que a luta não era uma escolha para ela, e sim um dever. Para Meis Kaf, não estava em questão se a Revolução Síria triunfaria, mas quando. Então, ela poderia retornar à sua terra natal, onde sonhava morrer um dia. A ditadura síria usurpou-lhe também esse direito. Porém, sua luta não terá sido em vão. Encerramos este programa com imagens dessa jovem artista e revolucionária síria e o compromisso de manter viva a chama do projeto revolucionário. Meis Kaf presente. أشد على أيادي